O sol parou por ordem de Josué. Isso é verdade. O milagre do estacionamento do sol está narrado no livro de Josué. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve nem antes, nem depois, um dia como aquele em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué com toda a sua tropa voltou para o acampamento de Gálgala. No sistema solar é impossível que a Terra ou qualquer planeta ou o próprio Sol parem em sua trajetória. Isso provocaria um desastre cósmico de enormes proporções. Contudo, sabemos que para Deus nada é impossível. Os milagres de Deus são milagres exatamente por isso. Eles suspendem as leis da física, as leis da biologia, da astronomia, sem nenhuma dificuldade, bastando a vontade soberana do Senhor. Todavia, este aparente milagre relatado na Bíblia não foi ditado por Deus, porém inspirado por ele, onde o autor sagrado, fazendo uso de sua cultura e do contexto histórico, escreveu tais linhas sagradas. Tais dizeres estão inseridos em um modo de falar, em um gênero literário poético. Não se trata de um milagre do sol, como o de Fátima, atestado por repórteres, jornalistas e testemunhas da Cova da Iria, em Portugal, no dia 13 de outubro de 1917. Todo o registro foi altamente de cunho jornalístico e não permite outras interpretações, baseadas em outros gêneros literários. No livro de Josué, acontece o oposto. Não se pode acomodar a narração bíblica como literal. O certo é que nem o sol e nem a lua pararam no céu e não poderiam parar sem a necessidade de um milagre divino, como em Portugal. A narração do livro de Josué interpreta um fenômeno natural acontecido naqueles dias, mas interpreta poeticamente, como os poetas fazem e até nós mesmos quando dizemos que o sol se pôs ou o sol desceu por detrás dos montes. A narração, no verso 11, diz que Javé mandou contra os inimigos de Israel uma grande chuva de pedra que matou mais gente do que a própria guerra. Trata-se de uma tempestade de granizo, que geralmente é acompanhada por nuvens espessas, escuras e muito vento. O narrador da história viu nesse fenômeno a mão poderosa de Deus. E para dizer de forma literária, de forma poética, que o sol e a lua não brilharam naquele dia e naquela noite, usou o verbo parar, isto é, não apareceram. Esse verbo em hebraico, daman, pode também significar, nesta língua, ficar admirado, ficar boquiaberto. Em resumo, o texto está dizendo, poeticamente, que até o sol e a lua ficaram parados, admirados, boquiabertos diante da ação miraculosa de Deus em favor do seu povo, enviando-lhe extraordinariamente e providencialmente contra os seus inimigos grande tempestade, granizo, infelizmente no caso, destruição. E foram esses fenômenos extraordinários que ajudaram e muito os israelitas na batalha. Foram esses fenômenos
que ganharam a batalha e os israelitas só conferiram o resultado. Um lembrete: esse texto de Josué cita como sua fonte o Livro dos Justos, livro desconhecido, mas que vem citado também no segundo livro de Samuel e no primeiro de Reis. A narração, portanto, é essencialmente poética e não há motivo para pensar em astronomia. Inclusive, muitos estudiosos não têm dúvidas em afirmar que essa narração é hiperbólica, feita de propósito para traduzir pela primeira vez na Bíblia a concepção israelita sobre Javé, sobre Deus que age na história em favor de seu povo. É o primeiro texto escrito que traduz essa tomada de consciência por Israel. Assim, o povo escolhido por Deus vê a natureza como algo submetido por Deus à finalidade de sua história. Repito, o milagre é sempre possível para Deus. O milagre do sol, registrado jornalisticamente em Fátima, realmente e literalmente aconteceu. Os milagres de Jesus Cristo, dentro do gênero literário dos evangelhos, que também são altamente históricos, aconteceram. Entretanto, o gênero literário em que tais dizeres do livro de Josué estão inseridos não permite uma interpretação literal, muito menos de forma cabal e pacífica, sem quaisquer dúvidas. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.